está ouvindo Lambesgoia Cast. Durante a DC Fandom, o diretor Matt Reeves revelou que uma das HQs que inspiraram seu longa The Batman é Batman Ego. Desenhada e roteirizada por Darwin Cook, a HQ foi publicada no ano de 2000 nos Estados Unidos e lançada no Brasil em 2003 pela editora Mythos. Tirando poucos sortudos ou visionários que adquiriram aquela HQ na época, a grande maioria dos fãs do Batman nunca ouviram falar dessa HQ. Aproveitando a premissa da HQ, onde Bruce Wayne enfrenta o seu ego Batman e as expectativas com o novo filme, bora conversar sobre Batman partindo da pergunta: o Batman é doido? Para ajudar a gente a responder essa pergunta, temos aqui hoje o Dr. Cláudio Paixão, nosso doutor canalha. Como vai, Cláudio? Eu vou bom, e vocês? Bruno Castro, do canal Setor 2814. Como vai, Bruno? E aí, tranquilo? Cara, o Batman é doido e a gente só vai enfatizar isso hoje. E o companheiro de outras terras, de outros multiversos, Delfim. Como vai, Delfim? Olá, tudo bem? Né? Eu me olhei no espelho hoje, eu ainda sou eu mesmo. Delfim, Batman Ego é um clássico do Homem-Morcego que ninguém leu? Sim, quer dizer, pouca gente, né? Foi lançado pela Mythos, na época a Mythos lançava várias coisas obscuras e tipo uns crossovers bizarros também, num formatinho que era vamos chamar assim, um formato para economizar papel, um formato que não era nem o americano nem o formatinho, né? Então, Batman Ego foi lançado desse jeito no Brasil. Eu lembro quando eu comprei, né? Eu era colunista de quadrinhos do Correio Popular na época, e uma vez por semana, ou duas por semana, de madrugada, eu parava na única banca de madrugada que ficava aberta em Campinas, que era Caminho de Casa, a gente chamava de Banca do Bosque. E daí, olhando os quadrinhos, sempre procurando, era muito menos quadrinho do que hoje, vocês têm que entender isso também, né? Daí, de repente, apareceu lá aquela arte maravilhosa de capa, né? Que é a capa da primeira edição americana. E quando eu olhei aquilo, falei, meu, o que é isso? Né? Daí peguei na hora para ler, né? E, tipo, devorei aquilo em meia hora em casa e falei, mano, o que é isso? Né? Foi a minha coluna da semana seguinte. E eu fiquei muito impressionado de não ter visto em lugar nenhum ninguém falar sobre isso na época. E daí eu falei, porra, o que é isso? Esse é o maior segredo do universo que está à mostra de todo mundo, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Darwin Cook também. Então, eu posso dizer assim que agora todo mundo vai conhecer, né? Eu não sei se o Panini vai republicar ou se já republicou, mas sinceramente eu não sei. Já foi republicado já. Já foi, né? Porque o Darwin Cook se tornou de lá para cá um dos maiores nomes do mercado de quadrinhos, dono do traço mais elegante dos quadrinhos, que infelizmente faleceu há alguns anos, não sem deixar diversas obras magníficas, sendo que Batman Ego é simplesmente o quadrinho de estreia do Darwin Cook. É aquela estreia chute no saco, sabe? Ele fez tipo tudo no quadrinho e tipo, é o cartão de visita dele para entrar no mercado maravilhoso, né? E a gente tem muito que conversar sobre essa obra desconhecida, né? Que está começando a ser conhecida agora, mas que na época eu fiquei impressionado de não ter causado um verdadeiro furor, porque deveria. Delfim, é até engraçado falar isso, porque, assim, eu nunca vi ninguém comentar sobre Batman Ego, né? Aí, depois que o Matt Reeves justamente falou que é uma das principais inspirações, eu vi agora, assim, todo mundo era extremamente fã de Batman Ego. Nossa, é Batman Ego, meu Deus, vai ser adaptado, não sei o quê. Aí, assim, cara, Exatamente. eu nunca vi, assim, ninguém falava nada, cara. Realmente só botou na mídia, apareceu o pessoal. Então é até bom ouvir você falar que realmente leu na época. E você lembra qual ano foi que você comprou? 2003. 2003, né? Então, eu acho que ela é de 2000, né, se não me engano, não sei.
Ela é de Não, 2000 nos eu li Estados Unidos. Eu li quando Isso, saiu isso, no nos Estados Brasil. Unidos. E não, eu vou falar assim, que ela é de Eu li 2000. quando saiu no Eu Brasil. saber quanto tempo demorou a chegar no Brasil, né? Só para saber mais ou menos. Que ela é de 2000 lá fora, mas 2003 que você achou. Entendi. Cara, isso é muito Então, doido. porque na época eu não tinha várias coisas, né? Na época eu não tinha cartão de crédito, na época eu não tinha conta na Amazon, na época a Amazon nem era tudo isso, né? Então, não era exatamente tão fácil de achar quadrinhos. Ou você dava sorte, sei lá, de achar na Devir, ou nas lojas ligadas a Devir, né? Em Campinas era a Terra-média na época, se eu não me engano, ou não tinha, sabe? Simplesmente isso, né? E editoras como a Mitos se valeram disso por muito tempo, sabe? Para poder trazer quadrinhos até com 2, 3, 4 anos de atraso, até muito mais que isso, alguns. Então, né? E quadrinhos que não seriam publicados de nenhum outro jeito, né? Tipo, alguns É, crossovers bizarros, tipo Batman Demolidor, sabe? Batman Ego é mais uma dos títulos da lista do que abriu comeu mosca, né? E que a Mitos abocanhou. Assim, mas vamos e convenhamos, né? Abril já estava Fechando. Abril já estava largando mão, né? É. É engraçado a Abril, né? Porque Abril publicou uns one shots tão nada a ver no final, né? E tipo tinha materiais como esse na mão e é simplesmente inexplicável, sabe? Então às vezes é meio de tentar, porque Batman Ego ele tem um traço muito, mas muito que lembra muito o traço, ambiente, ambientação, que lembra muito o desenho animado do Batman, a série original, né, Animated Series. Né? Tem um sentido isso, né? Porque o Darwin Cook era animador dessa série, né? Tanto é que o trabalho de animação do Darwin Cook é maiúsculo, tanto que ele é o cara que fez todo o desenho de produção, né, model sheets do Batman do futuro, né? Que veio a reboque, né? Todo mundo fala, né? Esse é o spin-off que ninguém esperava que poderia querer, né? Então, o Darwin Cook já estava muito sólido na parte de animação, né? Então, quando ele veio para os quadrinhos, tipo, as pessoas devem ter olhado aquilo e falar assim, isso aqui parece aqueles quadrinhos da série animada do Batman, só que não é engraçado, né? Só que é sério. Como será que as pessoas vão levar isso? Talvez isso tenha passado na cabeça do pessoal da Abril para não lançar uma coisa assim, né? E basta ler, basta ver, sabe? Tipo, que é um negócio completamente fora da curva e que todo mundo deveria ler. Às vezes o feeling editorial tem que ser assim, impulsivo. E não foi, no caso da Abril, né? E a gente demorou 3 anos para ler isso e vamos e convenhamos, né? Quando a Mitos lançava o material dela, não era com uma grande tiragem, a Mitos já era estúdio da Panini, né? Então, ela pegava a rebarba para publicar com o selo dela. Né? Um pouco é assim até hoje. Então, pegando essa rebarba, de vez em quando sobravam uns títulos bons, né? Só que dela publicou num formato pouco nobre, né? E daí pouca gente viu, pouca gente deu bola, sabe? Tipo, porque ela publicava umas coisas muito questionáveis nessas rebarbas, né? Tipo aqueles Elseworlds que, tipo, os piores Elseworlds de todos, né? Então, tipo, as pessoas olharam aqui e falaram assim, deve ser mais um Elseworld, deve ser mais uma coisa questionável e tal. Mas quando você olha a capa, fala assim, não tem nenhuma marca de que isso aqui é um Elseworld, nada disso, sabe? Isso é... Mas tem o selo da Mitos, né? Que podia ser exatamente o contrário, né, cara? Tipo, Mas isso aí é tá, só uma história que sobrou, eu não vou ler isso não. É isso, era um one shot, era um quadrinho da Mitos, era um quadrinho no formato daqueles formatos onde se publicava coisa questionável, né? A tiragem deve ter sido pequena e muito pouca gente deve ter dado bola, né? Então, tipo, soma-se tudo isso e fala assim, nem todo mundo que deveria ter visto isso viu. Quem estava prestando atenção certamente percebeu, sabe? Agora, pouca gente falou sobre isso, virou um quadrinho para poucos, um quadrinho que de tempos em tempos, eu lembro que eu já tive essa conversa com o João algumas vezes no passado sobre Batman Ego, e tipo, ele ficava surpreso porque tipo, só eu tinha lido pelo jeito. Eu falava assim, como assim, né? Tipo, eu achava que pelo menos mais gente
tinha lido, né? Eu espero que a resenha que eu fiz na época tenha feito pelo menos alguns leitores campineiros terem corrido atrás, né? Agora, porque é plenamente elogiável, né? A gente vai falar sobre tudo aqui, mas... Eu vou aproveitar sua deixa e perguntar pro Cláudio e pro Bruno. Vocês leram na época? Porque eu não li. Eu não li, não. Eu, inclusive, tenho que te agradecer, porque foi você que me apresentou. Eu já tinha ouvido falar, né, do quadrinho em alguns momentos, pontualmente, sabe assim, naquelas listas dos melhores quadrinhos do Batman, havia aparecido, sido citado, e é muito bacana, mas eu não tinha visto, não tinha lido na época, e só li a propósito desse podcast, da gravação dele, a partir da tua pergunta, né? O Batman é louco? É doido? Né? E aí o que eu fui ler, então eu estou assim, atrasado. Quase 20 anos, né? Nessa história toda. No Bruno, meu caso, Mas como tu não é o único a estar atrasado todo esse tempo, então não tem problema. É Né? Tipo, verdade. vamos colocar todo mundo vamos colocar todo mundo a par ao mesmo tempo, né? Aí todo mundo acompanha direitinho. Se todo mundo seguir direitinho, todo mundo vai entender tudinho. É isso. com a chegada do filme, os relógios biológicos de todo mundo, né, vai estar sincronizado agora. Vai ter um reset aí. Bruno, você leu na época? Não, eu também não tinha lido na época, não. Eu realmente fui atrás depois que eu soube, né, da notícia lá do Matt Reeves, que até eu queria saber, porque tem fontes que falam uma coisa e falam outra, né? Ele falou exatamente Batman Ego, porque tem algumas matérias que falam, spray Batman Ego e Other Tales, né? É tipo um compilado que saiu também, que seria justamente essa história do Batman Ego, e tem uma história da Mulher Gato também pelo Darwin Cook, né? Que ele fez em 2002. Na verdade, o encadernado que são nos Estados Unidos, né, esse Batman Egg on Other Tales, é o mesmo que a Panini publicou agora. Porque são várias. Como o Batman Ego são 68 páginas, para você fazer um encadernado, a DC achou melhor pegar e fazer uma antologia do Darwin Cook. Tem de tudo lá que ele fez do Batman. Tem até Batman Spirit que ele fez, tem lá. Tem histórias da Mulher Gato. É um compilado bonitão. Vale a pena para quem gosta, principalmente do traço dele, que é maravilhoso, né? Eu até leio esse da Mulher Gato porque o visual dela lá de cabelo curto tá exatamente do filme, né? Aí, deixa eu dar uma olhada aqui nessa história que fica no Brasil, pelo menos eu vi em alguns lugares, ficou com Mulher Gato, um crime perfeito, né? Aí eu dei uma lida assim para saber se vai adaptar, porque até onde eu vi nos trailers, eu não vi muito, né, do Batman Ego ainda. E nem vi tanto também dessa história da Mulher Gata. Então, vai ser realmente quando a gente vê o filme, que tem 3 horas, né? Deve ter muita coisa. A gente pode dar uma olhada maior. Mas a gente vê que o Bruce lá tá meio transtornado e pode ter alguma coisa de ver uma imagem dele, assim. Mas até vendo essa matéria que eu procurar, aí eu vi também que o Matt Reeves falou, além do Batman Ego, ele se inspirou no ano 1, né? Que também vai ser um começo para ele, né? Então faz sentido. E também no Longo Dia das Bruxas, né, que eu tinha colocado, e naquela Vitória... Essa Vitória Sombria, né? Que é Dark Victory, ficou no original. Ele tinha falado dessas 4 HQs. E o Pattinson, ele tinha sido perguntado também quais HQs ele se inspirou, assim, para dar uma olhada. Ele tinha falado do Arkham Asylum, né? Aquela lá dos anos 80. Batman Xamã, que essa foi que nem eu fiz com o Delfim. Uma vez eu estava olhando na banca lá e achei Batman Xamã perdido lá nas coisas, comprei. Tem também o Nascimento do Demônio, né? Que eu acho que é aquela história lá do Damien, lá do início, depois que eles já ajeitaram. E qual foi o outro? E uma do Azarello, que eu não lembro como é que ficou no Brasil, né? Que é Batman Damage, né? Que acho que é uma coisa mais recente, né? Aí, assim, essa foi que o Pattinson deu uma se inspirada, mas a gente vai dar mais uma olhada no que o Reeves pensou, né, na história. Curioso, e o Matt Reeves atirou num alvo, a gente está acertando no outro, e feliz de nós que podemos ler a história, né? Por causa da indicação errada dele, ou melhor, da compreensão da indicação errada da nossa parte. Cláudio, você viu aí o Batman Ego, né? Eu li. E você como psicólogo, o que você achou, cara, desse embate entre o Bruce Wayne e o Batman? Dentro da mente do Bruce Wayne, né?
Cara, eu acho interessante a forma como a história apresenta essa discussão, que é uma história que a gente pode perseguir ao longo de toda a linha, vamos dizer, evolutiva do personagem. De alguma forma está presente ali essa fragmentação, né? O Bruce Wayne é um garoto que passa pelas sequelas do estresse pós-traumático. Então, se a gente fosse falar em termos psicológicos, né, o Bruce Wayne é, em certa medida, um pouco de todos nós, né? Todos nós temos experiências traumáticas na vida, né? Em níveis diferentes, em graus diferentes, e a gente luta para estabelecer um diálogo com essas memórias dolorosas, essas memórias terríveis. A gente conta estratégias de lidar com ela. Então, tem uma das muitas interpretações sobre a origem dos transtornos mentais que fala exatamente disso, o que nos separa, né, dos loucos, né? E aí hoje o que a gente tem de psicologia cognitiva e o que a gente tem das teorias sobre a mente e sobre as neurociências, né, de alguma forma confirma um pouco esse tipo de análise, é uma capacidade de estabelecer um diálogo com essas memórias, esses conteúdos que estão registrados na nossa cabeça e manter uma coerência do que a gente chama de eu em relação a essas coisas, né? Então, assim, a fronteira que separa a gente do psicótico, do cara doido, né? Aquele maluco que fica gritando na rua, conversando sozinho, né? Que é o típico personagem louco, né? Que a gente acostumou-se a identificar, é que nós reconhecemos essas várias imagens, esses pensamentos, essas coisas que nos assombram, como parte da gente. Né? Nós sabemos que isso é parte da gente. Então, todos nós travamos um certo diálogo interno. Né? Tem um vídeo bacana do Átila, Átila Yamarino no canal dele, que fala isso um pouco. Né? Qual é o seu delírio? Né? O que separa a gente dessas pessoas é o fato da gente ter ideias na nossa cabeça e reconhecermos que essas ideias são nossas e não vozes ou seres ou entidades que estão conversando conosco. Agora, o grau que a gente tem de relação com isso é muito flexível. Quando chega um evento traumático, por exemplo, ou alguém evoca o que hoje todo mundo se acostumou com esse termo, né? Quando alguém dispara um gatilho, né? Quando alguém aperta aquele nervo exposto, às vezes esses conteúdos vêm e a gente começa a se relacionar com eles como se a gente estivesse revivendo aqueles momentos antigos. Né? Então é muito comum, você tem uma relação ótima com alguém, de repente você fala alguma coisa, essa pessoa explode com você e começa a gritar com você, ou brigar com você de uma forma que você não entende. Fala assim, poxa, isso eu não fiz nada para motivar isso. Outro dia eu estava numa banca e o tema do trabalho que a doutoranda estava apresentando fez com que uma das pessoas da banca tivesse uma relação dela. E de repente ela começou a questionar a menina da banca a partir do que ela imaginou que poderiam ser as respostas das pessoas entrevistadas. Ela não questionou a análise das respostas e nem as perguntas. Ela começou a dialogar com a moça como se ela estivesse respondendo as questões. Né? Isso mostra o tanto que é delicada essa divisão. Né? Eu estou lembrando lá do Delfim falando o Batman é doido. Eu concordo com ele, de certa forma, mas ao mesmo tempo eu discordo. Se o Batman é doido, na medida em que todos nós, de certa forma, somos doidos. Então, em relação ao Batman, tem um grande trauma. Né? E grandes traumas trazem grandes conflitos, né? Não responsabilidades, mas de certa forma conflito. E o Batman encontra uma forma de lidar com isso. Né? Então, o medo que aparece no Batman de alguma forma, é uma forma do Bruce Wayne conseguir dialogar com aquela parte, né, que ele luta para integrar, né, a sua personalidade. Claro, deixa eu perguntar uma coisa. No caso, assim, eu não vi se já abordaram esse tema antes, mas a gente sempre separa o Bruce Wayne antes e após a morte dos pais, né? Que seria o evento que desencadeou, né? Mas nessa HQ deixa claro que essa entidade, esse medo lá, já estava se formando nele um pouco antes do evento, né? Até uma cena lá que ele vai dormir, ele tá até com um pouco de medo, ele pega até um bonequinho do Zorro. Então a gente pode até pensar, pode ter existido, ou então, sei lá, vai que a DC faz um retcon que teve outros mini traumas com o Bruce antes da morte dos pais.
A DC já trabalhou alguma coisa desse tipo assim? Cara, eu não sei se a DC já trabalhou isso, né? Mas, de certa forma, aparece em algumas histórias, aquela história dele cair na caverna e ver os morcegos, né? Em vários, inclusive no filme, né? No último, No Batman Begins né? foi Tem abordado isso isso mesmo. também, né? Mas em várias histórias tem isso, né? O morcego que, de alguma forma, assombrou o pequeno Bruce, e aí ele ficou com medo daquilo, e isso vai formando, né? A história do Zorro, né, entra na história. A primeira vez que eu me lembro de ter lido isso, eu não sei se é a primeira vez que ele aparece lá no Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, né, ele vendo a marca do Zorro. Então esses elementos eles estão dispersos. Talvez o Delfim, você e o Joá consigam resgatar de alguma forma. Agora, essa ideia ela é muito interessante porque aí, voltando nos primeiros experimentos em laboratório que foi feito na Suíça, no início do século XX, entre 1904 e 1908, se eu não me engano, no hospital psiquiátrico chamado Burgosli, onde eles fizeram um experimento com associações de palavras, onde você apresentava uma lista de palavras para as pessoas para ver como que as pessoas reagiam a determinadas palavras. E determinadas palavras funcionavam como um gatilho, onde a pessoa ela esquecia, fazia uma associação estranha, né, disparava uma reação emocional, de fúria, de medo, às vezes até desejo sexual. Né? Isso tudo era medido com frequência cardíaca, respiratória, pulsação, obviamente, cardíaca, condutibilidade da pele, né, a resistência da pele à passagem de eletricidade. E esse estudo ele foi muito interessante porque deu uma certa sustentabilidade à hipótese que haviam memórias inconscientes que interferiam no consciente. E isso gera uma teoria que hoje eu acho que talvez seja o melhor caminho se as pessoas quiserem comprovar empiricamente aquilo que a psicanálise desenvolve sob o nome de inconsciente, dentro de uma concepção contemporânea de ciência, a partir de memória, de cognição, né, da capacidade de pensar, que é essa ideia de que foi proposta lá atrás a hipótese dos complexos, né, onde um evento traumático ele funciona como se fosse uma ferida aberta no psiquismo. Então, à medida que você vai formando a sua personalidade, eventos vão acontecendo. Alguns eventos são, digamos, organizados em torno de um núcleo, que seria o que a gente chama de eu. Né? Popularmente foi para nós o nome ego, né? Que é grego, seria eu em grego. Né? Então, esse ego, né, que dá nome à história, né, e que é um conceito da psicanálise, esse eu ele é formado a partir de uma série de experiências, né, uma série de vivências que vão sendo identificadas. Quando a gente vê uma criança, a gente chama a criança e fala assim, por exemplo, vamos lá, pensar no Joacélio ou no Bruno, né? O Bruno está bem? O Bruno está feliz? O Bruno está com sede? E aos poucos a gente vai identificando o Bruno como eu, esse elemento. E a gente, a partir das nossas próprias experiências físicas, né? Então eu tenho uma extensão de pele, que eu tenho sensações, eu tenho emoções. Então eu vou organizando isso com esse nome, eu, no caso, Bruno, ou Bruce, ou Cláudio, ou Joacélio, eu não sei o primeiro nome do Delfim, mas... Então, esse núcleo a gente vai identificando como eu. Agora, tem um monte de coisa que não é aprovado. Então, os meninos, claramente, dentro da sociedade tradicional, tem aquilo. Homem não chora, engole o choro. Né? Isso não pode. Então, a tristeza, a sensibilidade, o medo, não é coisa de menino. Né? Mas de menina é. No entanto, uma menina senta com as pernas abertas e alguém vira para ela e fala: fecha as pernas, menina! Então, essa mulher que se sente à vontade, né, descontraída, ou que às vezes tem posturas masculinas, dentro da sociedade isso não é bem aceito. Só que essas experiências continuam sendo da gente. As memórias, as vivências relativas a elas continuam sendo da gente. Estão lá, dentro de uma mochila que a gente carrega com a gente, que são as memórias. Isso vai gerando um núcleo. Quando isso é doloroso, esse núcleo começa a ser referência para organizar tudo do mesmo jeito que o eu organiza tudo. Então a gente tem dois núcleos ou vários núcleos competindo ali, e esse núcleo pode juntar experiências. Então o medinho do Batman lá, que não é um medinho para criança, é um medão, né? Pode ir esse medo da perda do pai, a imagem de um morcego que ele possa ter visto, isso tudo pode se juntando, atraindo outras memórias, até formar um núcleo que estabelece um diálogo. E talvez a própria identidade do Batman, né, o homem com a capa de morcego, o homem com a roupa negra, né, ou cinza, ou azul,
Esse homem que anda na escuridão e que fala assim. Esse homem que fala desse jeito pode ser, na realidade, uma tentativa do Bruce Wayne de integrar essa coisa que o assombrava quando criança e, de alguma forma, utilizar isso para fazer frente a esse medo que se manifesta na sociedade e nos apavora. Então, essa coisa pode tomar uma forma, e é um diálogo, né? Então, talvez, aquele momento que aparece na história pode ser um embate entre isso tentando ganhar autonomia. Então, você se entrega ao morcego e sai matando todo mundo, e aí você se torna, sei lá, um análogo ao Coringa, né? Você mantém o equilíbrio que é para além do Duas Caras, porque o Duas Caras oscila de um polo a outro, né? Então o Duas Caras seria talvez um borderline, uma hora ele é bom, outra hora ele é mal, né? Ele oscila entre uma coisa ou outra, ou ele seria alguém que consegue estabelecer esse diálogo e integra de alguma forma através de um símbolo. Outro conceito dessa mesma época, que tem a ver com a teoria dos complexos, né? Um símbolo, o que é? O símbolo é uma tentativa que a nossa mente produz, em um desses conceitos, né, de símbolo, que existem vários, de mediar duas ideias opostas e de difícil conciliação. Então eu produzo algo no meio. Então o medo, essa coisa assombrosa, essa raiva, esse ódio por ter tido os pais mortos, isso tudo que se junta ali, o medo da perda, o medo de ficar sozinho, e o homem que era uma criança amada e boa e generosa, que tinha um pai exemplar, apesar de rico, que é um certo contrassenso, pensando dentro do desenho capitalista, né? Mas, enfim, na literatura cabe tudo. Então, esse cara amado pela mãe, amado por um pai generoso, honesto, responsável, filântropo, milionário, esse elemento conciliador, esse símbolo pode ser um morcego. E viver essa entidade, né, assumir essa identidade, né, talvez seja uma tentativa de equilibrar isso. Né? Então, por isso que eu brinco, talvez o Batman seja doido na medida em que todos nós, de alguma forma, somos doidos. Eu brinco nas minhas aulas que eu sou professor porque eu sou muito carente, eu preciso muito ser amado. Então, durante, sei lá, 50 minutos, 100 minutos diários, eu tenho ali 40, 35, 20 e tantas pessoas que são obrigadas a prestar atenção em mim e me amar durante esse tempo, senão elas tomam nota baixa. Né? Então, quem sabe o meu papel como professor, aquilo que eu vivo na sociedade, não é a tentativa de eu evitar a loucura, né? Evitar me render ou ser devorado. Tem uma imagem que é muito interessante da Anísia da Silveira, de um paciente dela, na realidade, né, que é a grande psiquiatra brasileira que cuidou e iniciou os movimentos, né, em prol de um tratamento mais humanizado da saúde mental, que é de um peixe gigante engolindo um homem e de alguma forma, um outro homem contemplando esse peixe. Essa imagem esteve em exposição aqui em Belo Horizonte, no CCBB, junto com outras pinturas de outros pacientes dela. E isso, de alguma forma, ela interpreta como essas forças inconscientes engolindo esse eu, esse ego. Né? E ao engolir, né, essa tentativa do sujeito representar esse embate. E o que a gente pode pensar é que, de alguma forma, o Batman, essa entidade Batman, né, incorporado, né, e vivido pelo Bruce Wayne, é um símbolo, né, uma ponte que ele constrói entre o Bruce Wayne, aquele garotinho bonzinho lá, com grandes inspirações paternais e parentais, e essa figura assombrosa que deseja vingança, que enxerga a sociedade em que eles vivem, especialmente Gotham, como dissoluta, né, e que é o seu pior pesadelo, ou a cura, como naquele, eu acho, se não me engano, era um filme do Stallone, acho que era Cobra, né, que ele fala, você é a doença e eu sou a cura. Né? Então, um elemento que junta essas duas possibilidades. Então, ele é violento na melhor inspiração do fantasma do Lee Falk, lá das histórias em quadrinhos, ele é violento, diz um velho ditado da selva, o fantasma é violento com os violentos. Ele é violento, mas ele não mata. Né? Ele tem um limite. Talvez esse limite seja uma tentativa de equilibrar essas forças, né, dentro dele mesmo. Mas é uma especulação que eu faço aqui. Eu estava aqui ouvindo toda a explicação do Cláudio e, ao mesmo tempo, eu estava procurando
porque eu tenho eu tenho uma caixa gigantesca com as colunas de quadrinhos que eu fiz na época, né, impressa do jornal mesmo, e eu me dispus a fuçar nelas para poder ver se eu encontrava a resenha, né, a resenha da época. Nossa! E eu encontrei de 2 de agosto de 2003, né? Se vocês me permitem, eu nunca fiz isso em lugar nenhum, né? Encontrar a resenha antiga e ler, eu quero ler para vocês, principalmente para confrontar com tudo que o Cláudio disse, para a gente comparar notas, inclusive. O Amassa favor. demais da conta. Ó, é meu eu de 19 anos atrás falando, então... Uma cápsula do justamente tempo, isso. Eu cara. acho melhor ver a ideia até que você tinha da visão na época de ter lido e hoje em dia, né? Isso é Uma cápsula do Então. tempo, cara. Isso é muito bom. Delfim, o seu eu de 20 anos atrás diria: Eu sou Delfim. Cara, o meu. Ó, só para você entender, meu eu de 19 anos atrás, ele tinha uma coluna de quadrinhos no caderno Criança, que era um caderno infantil, e nesse caderno infantil eu falei de Ronin, de Hard Boiled, falei de umas coisas que não são definitivamente para crianças, porque Delfim, o que foi que você fez? porque o jornal não tinha um caderno para adolescente e eu precisava eu quis fazer um enclave em algum lugar para que o adolescente pudesse ainda ler alguma coisa no jornal. E eu descobri que a minha página se tornou isso na época, porque além da minha coluna de HQ, na mesma página era publicada uma coluna que eu fazia sob o pseudônimo de Nambara Júnior, que chamava Radar Magistral, e que estava fazendo o aniversário de aparição desse personagem fazia 1 ano, na mesma época que eu publiquei, no mesmo dia que eu publiquei o Batman Ego, né? Então, tipo, meu alter ego, o ego, tá todo mundo aqui. Então, nessa página. Então, olha só. Então, o título era O Inimigo Interior, e lá vai. Você sabe, entenda, uma coluna para adolescentes, hein? Vamos ver como é que eu fui. Ó, você sabe o que é ego? Segundo o criador do termo, em seu significado moderno, o psiquiatra Sigmund Freud, o ego é o seu eu interior, uma função reguladora dos princípios de prazer do seu cérebro. O ego é aquela vozinha que fica na sua cabeça dizendo: será que eu devo fazer isso? Você pode chamar de consciência, mas não é o termo exato, pois o ego atua de modo inconsciente. Ele é quase como uma ponte entre o que queremos e o que podemos fazer. Tudo bem, então escuta. E se sua cabeça pirar, se por acaso você perder essa noção entre o que é real e o que está só na sua cuca? Ou ainda, se o seu eu interior se acentuar de modo que você perca a noção dos limites? É justamente esse conflito que está colocado na grande história do Batman que foi lançado esse ano. E olha que 2003 está sendo um ano em que o Morcegão está arrebentando na qualidade das histórias. O nome da história, obviamente, é Ego, escrita e desenhada por Darwin Cook. Aliás, esse foi o primeiro trabalho digno de nota de Cook, cujo traço lembra bastante de Bruce Timm, e, em consequência disso, seu Batman tem semelhanças em relação ao do desenho da TV. E é justamente na fonte inspiradora das 2 primeiras temporadas desse desenho animado que Cook bebe. É uma grande fonte. Algumas das grandes histórias escritas para o Morcegão nos anos 90 estão na telinha, não nos gibis. Em Ego, o conflito moral de Batman chega a um limite extremo. Tudo acontece após o suicídio de um criminoso aliado ao Coringa, Buster Snibbs, que, antes de morrer, atribui aquele ato ao herói e aos seus métodos, que acabaram destruindo a vida do criminoso e sua família. Então, ao voltar para a caverna já sem o traje, após um momento de melancolia, ele se defronta com o seu verdadeiro e pior inimigo, o morcego. Sim, você não leu errado, pois Ego mostra uma luta ferrenha entre o homem e o morcego, entre o corpo e o uniforme, entre 2 entidades distintas que convivem juntas, unidas numa terceira entidade distinta. Exatamente como Freud dividiu as ações da mente humana. Mas há uma diferença fundamental. Dependendo do ponto de vista que se olhe, Bruce Wayne e o morcego podem ser tanto o id, o que se quer fazer, quanto o superego, o que se pode fazer. Mas não há dúvida nenhuma que o resultado final da batalha entre os dois pode definir como continuará o equilíbrio, a censura do prazer pela possibilidade. E o equilíbrio, é claro, é justamente o ego que tanto se fala aqui.
O que é certo é que toda essa explicação talvez não fosse necessária. Mas foi esse jogo lógico, esse quebra-cabeça mental proposto por Cook, que o lançou definitivamente no mercado de quadrinhos. Também são dele a recente graphic novel da Mulher Gato e algumas capas de X-Force, já publicadas no Brasil. Ego saiu pela Mitos e é um dos 10 melhores gibis do ano. Compre sem medo. Cara, muito massa. Esse fui eu 20 anos atrás. Agora, quanta bobagem eu falei, Cláudio? Não, cara, não falou bobagem, não. Você talvez pela dificuldade de utilizar os conceitos, né, em alguns momentos você fala do ego, do eu, né, como se fosse o superego. Né? Então tem essas duas, essa confusão que é muito típica. O melhor exemplo, pegando o universo das histórias infantis, por exemplo, seria aquele desenho clássico do Pluto, em que ele tem a possibilidade de salvar um gatinho que estava tomando o lugar dele no coração do Mickey. E o gatinho cai num poço, e aí o Pluto fica entre um Pluto vermelho, que é um capetinha, e um Pluto branquinho, que é um anjo, e os dois ficam falando na cabeça dele: deixa o gato morrer, não deixa o gato morrer, salva o gato, não salva. Então um seria o superego, né, aquela introjeção da lei, só que do jeito fofo, e o outro seria a introdução do desejo, né, ou do id, para o Freud, que seria esse elemento desejante que na história aparece de um jeito, como é que eu posso dizer, assim, caricato. Né? O que na realidade a gente tem dentro do desenho freudiano é exatamente isso, esse dilema entre o que eu quero, né, e o que eu posso fazer. Né? Só que o que é o superego? Vamos pensar assim em termos cognitivos. Eu me construo a partir de uma relação com o mundo e eu tomo como modelo para o mundo as pessoas ao meu redor e aquilo que aparece para mim como referência. E aí, pensando nisso, os grandes modelos do Bruce são, primeiro, o pai e a mãe, né, e o Alfred. Né, que são exemplos de retidão, de integridade, né, só a bússola moral dele. Então, você introjeta isso, só que como é que você se constrói? É o mesmo desenho do Superman, por exemplo. Você precisa de ter essas referências, e qual que é o grande receio que a gente tem? É decair, em termos de honra, aos olhos desses modelos. Então, com o passar do tempo, eu começo, o Piaget descreve de um jeito muito legal, de uma forma anômica, eu não tenho norma, eu sou uma criança que quer realizar os seus desejos e ser feliz. De repente, ser feliz deixando os desejos fluírem, eu quero satisfazer aquilo que eu quero. Né? E aí, como é que eu evoluo a partir disso? O outro, meu pai, quem cuida de mim, o meu mordomo, o cuidador do orfanato, essa pessoa que serve de exemplo para mim, funciona como uma lei externa. Eu me torno uma criança heterônoma com o passar do tempo, ou seja, a lei é o outro. É o exemplo clássico da criança que, quando o pai está perto, não enfia o dedo do bolo de chocolate, mas se virar as costas, vai lá e mete o dedão, tá com a cara toda suja de chocolate, a mãe ou o pai chega e fala assim: ué, você mexeu no bolo? E ele, com a cara suja de chocolate, vai olhar e dizer: eu não. Porque na concepção dele, se não havia ninguém presente, ele não precisa seguir a regra. Isso, com o passar do tempo, quando a gente chega na adolescência, é introjetado. Então, o simples fato de eu fazer uma coisa errada, mesmo que não esteja ninguém olhando, nas pessoas normais, entre aspas, nesse normais, já gera vergonha. Então, eu introjetei a honra, né, introjetei o senso de honra, e decair aos olhos do outro é terrível para mim. Então, quando você faz a sua análise, isso está presente, e esse jogo, né, essa tentativa de sintetizar essas forças entre aí o desejo, o medo, tudo aquilo que o Freud coloca no id, né? O id é a parte desejante mais tudo que é reprimido. Com essa outra parte, que é a regra, né, a norma social e pessoal que a gente introjeta, estabelecendo um jogo de forças, né, e a pessoa se equilibrando ali dentro, né, que seria o próprio ego. Né? Então, ali a gente vê exatamente do jeito que eu, sei lá, tinha falado, né, em termos psicanalíticos, o que você faz lá é dizer disso. Esse elemento, né, que está se colocando ali é uma tentativa dessas forças inconscientes de tomarem, né, o Batman. Os psicanalistas, já que você usa essa referência psicanalista, tem uma expressão fantástica, que é o passar ao ato. Né? Então, matar os outros é um desejo que todos nós temos em algum momento da vida. Por quê? As pessoas são de fato desagradáveis e às vezes elas abusam da gente de uma forma terrível. Só que nós resistimos a isso.
a pessoa louca, muitas vezes, passa ao ato. Seja porque uma força externa diz a ela, mata. Olha, ali tem um demônio. Lembrando daquele filme maravilhoso, né, com o Anthony Hopkins e o Cuba Gooding Jr., né, o Instinto. Né? Eu matei a fulana de tal. Mas por que você matou? Ah, porque havia um demônio dentro dela. E como é que era esse demônio? Você viu Alien com a Sigourney Weaver? Vi. Sim. O demônio se parecia um inseto gigante? Não, se parecia com a Sigourney Weaver. Né? Então, às vezes, você tem uma visão fora daquilo que é o conflito interno, e você pega e aciona isso, né? Você passa o ato. O que essa história mostra? É o Batman lutando contra esse impulso, ou de largar tudo, né? E não, eu sou um pirado, eu não posso, eu sou culpado, eu fiz, ou de chegar e tocar o terror, né? E passar para o outro lado, né? E eu acho, cara, foi muito legal, muito legal. Quantos anos você tinha nessa época, meu filho? Bom, 20 a menos, eu tinha 31. Ah, tá bom. Achei que você era mais jovem. Eu falei assim, cara, que legal. Um jovem, mas era um jovem, era um jovem, era um jovem. Né? Era o tempo que eu tinha para escrever sobre isso, mas eu tinha que tentar alcançar leitores a partir de 12. Então, Cara, muito bom. sempre foi um jogo essa coluna. Muito bom, cara, muito bom. Eu gostei Né? muito. E eu admito que meus conceitos, tipo, meu conhecimento de psicanálise é bem limitado, viu? Então, eu lembro que na época foi um desafio escrever, porque eu queria não falar bobagem. Não falou. E sem internet para Eu consultar, falei um né? pouquinho, eu sei, mas tipo, A né? internet na Eu não época. fazia análise na época. E a internet na época era aquela internet que não era hoje, que você joga uma pergunta e o Google te dá a resposta. Você jogava lá naquela época e ele procurava lá. Vamos imaginar que você fizesse essa pesquisa. Não. O Google era raiz, né? Tipo, você tinha que ficar caçando mesmo. Exatamente. Né? Ele te dava uma Não lista existia. de... Era no KD, né, naquela época. Era o KD. KD. Não, pelo amor de Deus. Eu já tinha superado a fase do KD. Não, assim, é como uma história lida em épocas diferentes pode realmente ter interpretações diferentes também, né? Porque por mais que desde o primeiro filme do Batman, o Batman já matou, né? Ele matou o Coringa no primeiro filme. O Batman, todo filme do Batman ele mata, né? Mas a discussão do Batman matar ou não, pelo menos no cinema, foi muito levado com o Batman do Snyder, né? Porque o pessoal não admitiu que ele era imprudente, que ele matava, sabe? Tem hora que ele pegava o Batmóvel e dava um tiro de canhão e matava o carro que tinha os bandidos ok, matava. Mas não chegava a matar a pessoa na frente, a sangue frio, assim, peraí que eu vou te matar aqui. Mas isso levou assim, o Batman do Snyder ele matou. Aí você vai ver, todos mataram. E essa discussão lá da HQ, justamente o Batman ultrapassar esse ponto de matar ou não, né, justamente quando ele tá falando com o ego, eu fiquei pensando assim, cara, até o momento, muitas pessoas vão ler essa HQ e concordar com o ego, né, no caso, com esse ser. Cara, o Coringa ele tá lá, toda vez ele vai sair da prisão, vai matar inocentes, não sei o quê, por que que tu não vai parar esse cara, né, assim? E eu queria saber, cara, como é que o Batman vai convencer? E eu achei que o convencimento dele não foi tão bom assim, temos que encerrar aqui. Ele fala assim, não, além de ser uma pessoa que gera o medo, eu tenho que ser um símbolo de esperança. Aí ele assim, fala que como Bruce Wayne tem que arcar essa consequência e tal, e pronto, o ego, tá bom, beleza. Aí, né, no caso, virou fumaça. Aí eu fiquei assim, eu acho que esse argumento não convenceria muitas pessoas que acham que o Batman, às vezes, teria que ultrapassar esse limite, né? Porque, assim, o Coringa é louco. Tipo assim, a pessoa fala, como o Coringa é louco, ele vai matar pessoas, então ele tem que ser parado. Muitas pessoas acham que é isso e pronto. Né? Por isso que eu acho que o Superman é um símbolo que muitas pessoas não gostam hoje em dia. Aquela pessoa irreal demais, que bonzinha demais. Eu acho que a gente tem que resgatar mais disso, tentar convencer as pessoas que esse limite parece que já virou comum ter ultrapassado. Então, eu acho que muitas pessoas lendo isso não vai ser convencidas pelo final da revista. Não sei o que vocês acham sobre isso. Ô, Bruno, é interessante você falar sobre isso, porque a gente tem aquele negócio, tudo é contexto, né? A gente tem que lembrar várias coisas, né? Tipo, eu vou descontar o fato de ser uma HQ de estreia, né?
porque eu acho que a gente joga, a gente quer jogar o melhor da gente logo na estreia, para a gente tentar fazer bonito, né? Agora, o Darwin Cook e a DC publicaram isso, né? Ele começou a produzir esse HQ em fim de 98, e foi publicado nos Estados Unidos em 2000. Essa HQ, ela vem com esse símbolo de esperança e essa visão que na época, vamos e convenhamos, não era exatamente uma visão muito popular do Batman ser um sinal de esperança, que isso sempre coube ao Super-Homem, né? Ele era o Batman sempre foi, sempre não, mas desde que eles começaram a explorar isso com os melhores do mundo, se tornou o contraponto do Super-Homem em relação a isso. Mas era um mundo pré-11 de setembro, sabe? Era um mundo em que as coisas estavam caminhando aparentemente para um rumo brilhante, luminoso, onde a esperança estava falando realmente mais alto do que o medo, falando mais alto do que esse sentimento terrível que a gente tem de que as coisas podem ruir de uma hora para outra, né? Isso estava meio amortecido nas pessoas, né? A gente estava achando que as coisas realmente estavam caminhando para um lugar diferente, até que aconteceu, né? O incidente da Torre Gêmeas, né? E quando aconteceu isso, foi uma mudança de paradigma. Isso, quando o Ego foi publicado no Brasil, já foi publicado num contexto diferente do que foi publicado nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu acredito que essa HQ ainda tinha a força na época para poder dar isso, mas o contexto já era diferente. Tipo, precisava se falar da esperança quando a gente leu no Brasil. Quando a gente leu isso nos Estados Unidos, quando se leu isso nos Estados Unidos, melhor dizendo, né? Essa necessidade do Batman se falar de esperança não existia, sabe? Talvez só numa luta interna mesmo. Então, eu acho que isso faz o sentido para o Batman. Tipo, ele precisa se acreditar como uma força equivalente, por exemplo, ao do Super-Homem, talvez para não pirar mesmo, né? Tipo, ele não pode ser o exato oposto, né? Porque se ele é o exato oposto, os inimigos dele são piores que ele. Em que sentido eles são mais opostos, né? E quando se mostra na HQ a famosa história do Capuz Vermelho, né? E as consequências, tipo, ele faz o link com a Piada Mortal, né? Nessas páginas do Ego, né? Ele deixa assim, não, tudo que você faz tem consequências, né? E deixa uma pista para o leitor, né? De que no fundo o Batman sabe a merda que fez, né? Então ele precisa estar num caminho de esperança que na verdade é um caminho de redenção para ele. Então eu acho que quando você percebe que essa esperança proclamada na verdade é uma tentativa de redenção que ele precisa ter, né, com ele mesmo, eu acho que isso torna mais palatável o discurso e a aceitação, né? Porque afinal de contas são partes do todo que estão em embate, né? E é o fio da navalha para ele realmente não perder o pouco de sanidade que ainda lhe resta naquele momento, né? Eu achei interessante isso que você falou, Delfim, e a pergunta do Bruno, o comentário, na realidade não é uma pergunta, né? Mas o comentário do Bruno, ele é muito interessante justamente nisso, porque a gente tende a pensar sempre nas histórias como fazendo referências não nós aqui, que já sabemos dessas várias faces do Batman, mas o público em geral tende a ver como se existisse duas coisas, né? Como se houvesse duas coisas. Uma, essa linha que une todas as histórias do Batman em torno de um mesmo eixo, onde as histórias são coerentes entre si. E a gente sabe que isso não acontece. As histórias são produzidas ao sabor das épocas, das políticas, das histórias editoriais e dos autores. E uma outra questão que é muito
muito interessante que a gente sempre tenta ler as histórias como uma mensagem para o público. É claro que, de certa forma, tem, mas nesse caso em específico, em várias outras histórias, a gente tende, porque muita coisa é produzida para o público mesmo, sem a menor preocupação em gerar uma obra literária, vamos chamar assim, né, elevando os quadrinhos ao lugar que eles merecem de literatura. Mas a gente tende a pensar nisso como voltado para o público. E eu acho que o argumento do Delfim é muito interessante, porque trata-se aqui de uma discussão. A justificativa não tem que ser forte para o público, ela tem que ser forte para o Bruce Wayne, para esse indivíduo, né, para esse ser, né, que está ali sendo retratado na história. Então é o diálogo interno dele com ele mesmo, e a justificativa tem que valer para ele. E aí eu gosto muito da comparação com o Superman. E aí eu gosto de resgatar sempre um artigo pequenininho que tem num livro, que agora eu não vou me lembrar o nome do autor, que é os Super-Heróis e a Filosofia, que fala justamente do que diferencia o Superman, né, do resto da humanidade. É o fato dele não ser humano e querer ser humano. Então, na realidade, o Superman é o ego e o Clark Kent é o alter ego. Então, a identidade secreta do Superman diferentemente, né, que todo super-herói tem uma identidade, a identidade secreta dele é a pessoa do mundo comum. No caso do Superman, há uma inversão. Ele é, né, esse personagem e que deseja ser o que a gente convencionou chamar de identidade secreta dele. Então, na realidade, ele é uma pessoa que não tem igual na humanidade e que não deseja ser esse super-homem. Ele deseja ser um homem normal. E ele tem na referência do John e da Marta esse exemplo de bússola, né? Essa contraparte. Então, o que impede dele de ser o Capitão Foda-se, por exemplo, criado, né, pelo o ex-editor do Jovem Nerd, lá que tem o canal dele, o Gaveta, né? O que impede dele de ser o Capitão Foda-se? O cara que é tão poderoso que está nem aí para fazer um ato heróico. Então, a criança está no alto prédio em chamas, ele vai lá, pega a criança e o pessoal fala, pô, mas já era para salvar ou para ser heróico? Né? Ou então impede ele ser o cara lá do Invincible, né? Esqueci o nome do cara de bigode lá, o super-herói de bigode. Omni-Man. Hã? Omni-Man, se não me engano. O Omni-Man, justamente, né? Ser o Omni-Man que está aí tocando foda-se, ele faz as coisas de acordo simplesmente com o desejo egoísta dele, ou o ideal de raça superior dele. Então, o que diferencia o Clark Kent, o Superman, o Kal-El, é justamente que ele é o Kal-El, né? Mas ele não quer ser Kal-El. Ele quer ser aquele sujeito comum. Ele quer ser o homem comum. Então ele luta o tempo todo para não se deixar soltar, né? Não libertar essa força terrível, poderosíssima que ele tem dentro de si. E acho o pior que eu acho o Batman também até parecido, que eu acho que tirando esse fato da ego ter esse ser bem que quer ultrapassar todos os limites, né? Para mim, eu acho que o Batman é a verdadeira persona, e justamente como Bruce Wayne, que é várias vezes retratado que ele finge ser um socialite, que não finge nada, eu acho que também é só um ator, né? Assim, também. Apesar de ser dois objetivos diferentes, né? O Superman realmente ele quer tentar ser humano, né? Tem duas interpretações. Mas acho que o Batman também, nesse caso, eu acho que a verdadeira pessoa após a tragédia virou o Batman, né? Eu não sei se... Perfeito. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Pensando, voltando lá no exemplo que é citado em várias histórias, né, o personagem querido dele, o Zorro. Don Diego de la Vega, na realidade, não é a verdadeira identidade. É o Zorro que é o homem integral. Né? O Don Diego é uma representação, um teatro que ele faz. É o sujeito que chega até, de certa forma, a ser afetado, né? Ele é uma representação do que seria o estereótipo vamos chamar assim, nobre, né, espanhol, da pessoa que tenta emular o nobre espanhol, né, a caricatura do nobre espanhol naquela sociedade, e que, na realidade, segura algo dessa identidade ali. Só que no caso do Batman tem isso, né? O Don Diego ele não é a brutalidade é representada pelo Alcaide, ela é representada pelos militares, pelos soldados, né? Coloniais, e no caso
do Batman, a brutalidade está dentro dele. Então, você foi perfeito na sua análise. Né? É a luta de um ser para não deixar vamos dizer assim, o Hulk se manifestar na versão Ultimate dele. Aquela versão que é capaz de matar, violentar e fazer tudo. Simplesmente por causa da fúria que está ali, do desejo que está ali nele. Não, eu estou exagerando aqui, né? Mas eu acho fantástico o seu argumento. Eu acho que os dois têm muito. Casam, namoram, digamos assim. Não é à toa que os dois são filhos de Martha. O Hulk do Ultimates, ele é o Id, né? Ele é o Id total. Aliás, que Hulk bacana, assim. Aquele Hulk é sensacional. Hulk taradão quer comer a Beth. Aquilo é muito Exatamente. engraçado. É muito bom, cara. Cara, todos nós temos o modo Hulk. Né? Eu lembro da Joana, uma ex-namorada minha, porque eu tenho um enorme respeito, falando nitidamente. A minha filha pequenininha falou a mesma coisa em um determinado momento. A Joana falava que tinha medo de eu entrar quando eu entrava no modo Hulk. Não o taradão que queria comer a Beth, mas o modo Hulk. E a minha filha falava a mesma coisa. Eu gosto de você, papai, mas às vezes você é o lobo mau. Né? E não é o lobo mau do Fables, do Fábulas, né? Do Bigby. Não, é o lobo mau, realmente, o lobo mau que isso assopra, né? E quer devorar os porquinhos. E todos nós temos isso dentro da gente. Minha sobrinha outro dia soltou uma assim, tio, você é muito legal, mas às vezes você é sombrio. Exatamente. É o Porque Batman. eu gosto de dar susto neles o tempo todo. Exatamente. Lembrando um outro personagem pulp que eu acho maravilhoso, que o Zorro originalmente era um personagem pulp, né, que é o Shadow. Eu tenho inclusive revistas de 1934, 33, 32 do meu pai, revistas pulp com histórias do Shadow, né, do Sombra, aqui publicadas no Brasil numa revista chamada Mistérios, com Y. Né? O Lamont Cranston e o Kent Allard eram os dois dos vários alter egos, né, do Sombra, e foi imortalizado, né, na voz do Orson Welles, né, quando ele fazia os programas radiofônicos, né, que podia ser traduzido para o português de quem sabe o mal que se esconde no coração dos homens? O Sombra sabe. Who knows what evil lurks in the hearts of men? The Shadow knows. E exatamente isso, né? Você tem um lado sombrio. O Delfim tem um, o Bruno tem um. Todos nós temos esse lado sombrio dentro da gente. Talvez o importante, como o Superman, como o Bruce Wayne, seja a gente saber que esse lado existe e poder usá-lo sob controle. Um com mais controle, outro menos, mas diferentemente do Hulk, que fica a favor, né? O Hulk do Ultimate, né? Que fica ao sabor desse descontrole. Tá longe de ser o bom selvagem. Não, falei pra caramba, né, gente? Desculpa. Não, foi ótimo. Hoje eu tô O bom que tinha caído aqui ótimo. pra mim, tinha falado assim, minha filha fala que eu sou lobo mau. Aí ficou todo mundo calado, assim, mudo. Nossa, achou um clima pesado. aí eu fui ver, tentei falar alguma coisa, aí caiu. Não, né? Foi bem no time, assim. Nossa. Agora, eu acho que Ego, ela revela diversas facetas e problemas que o Batman tem internamente, né? Não é a única HQ a fazer isso, mas talvez seja a primeira. E por isso mesmo tem a sua importância muito maior do que diversas outras. É o trabalho de estreia de um artista que se revelou incrível com o tempo, né? Quem nunca leu as HQs da Mulher Gato do Darwin Cook, por favor, leia, né? Mas principalmente leiam a série de 4 livros que são as adaptações dos romances policiais do Donald Westlake, chamada Parker, né? Eu acredito que a Devir publicou tudo no Brasil, os 4 volumes, tá? Que eles originalmente foram publicados pelo IDW lá fora, e tipo são
são tipo, provavelmente as melhores adaptações de literatura policial para quadrinhos já feitas, né? Porque o Cook é um esteta da linguagem, fora o fato de que ele ama a época abordada pelos romances do Westlake, que são os anos 50. Então, tipo, tudo fica muito bonito, né? E ele gosta do passado, né? O Darwin Cook gosta de retratar tudo como se tudo que é moderno como se fosse retrô. Então, eu acho que isso leva ele a conseguir grandes interpretações visuais que a gente não conseguiria de outro jeito, né? E a gente consegue ler Ego hoje em dia com essas interpretações, né? Tipo, toda a discussão sobre a loucura do Batman, mas tipo, tem uma coisa que a gente não conversou aqui, que eu acho que seria um bom momento para falar aqui nesse encerramento, que é essa abertura. Tipo, vocês devem ter reparado que ele emula, né, a grade, a famosa grade 3x3, né, que é a mesma grade que se usa em Watchmen, por exemplo, né? O tempo todo como grande recurso visual, porque ele coloca o Batman o tempo inteiro nessa cela, né? Tipo, isso é uma cela, né? Tipo, se você não olhar os quadrinhos, se você olhar a parte de fora dos quadrinhos, principalmente porque todos os quadrinhos, todas as páginas de Ego têm o fundo preto, então você vê realmente as grades quando você olha, né? E ele vai quebrando as grades à medida que a história vai chegando no final, né? E a história começa com não sei se vocês lembram do comecinho do Ego, a primeira página. Ele começa aproximando, afastando, aliás, exatamente igual ao Ótimo, sabe? Afastando, você vai se afastando da placa de Bem-vindo a Metrópolis, né? E ele pega duas letras, o não, né? E a negação sobre tudo que acontece está presente o tempo inteiro na HQ. É o fio condutor, é a negação, sabe? Tipo, tipo, tanto quando ele confronta o Coringa, quando ele confronta o Snibbs, quando ele tenta ele tenta negar tudo que está todo aquele confronto quando o morcego confronta ele, sabe? E ele o tempo todo ele está em estado de negação e ele não consegue sair daquilo até que no final da história tudo chega a um nível de aceitação e você começa a ver as grades se rompendo. E no último quadrinho, você percebe no último quadrinho, apenas no último quadrinho, você vê a cena do Batmóvel indo, né? Tipo, estou a caminho, e você percebe que a grade se desfaz e realmente ele tá livre, né? O Cook ele só rompe essa grade no meio do caminho, né? Quando ele quer fazer o drama de uma splash page, né? E ele retoma essa grade ao mesmo tempo, né? Tipo, é como se ele desse um zoom nessa grade, né? Para você prestar atenção no que está acontecendo. Mas o rompimento dessa grade só vem no fim da HQ, quando ele começa a abrir como se fosse rompida mesmo a força, mantendo o desenho da grade, né? Usando quadrinhos maiores, até que no último quadrinho da série, quando o Batman diz que está a caminho, né? Quando o Gordon chama ele, ele se mostra realmente livre, né? Libertado daquele embate em que ele estava na HQ inteiro, né? Quando ele sai, olha lá, deu conexão instável aqui. Quando ele sai desse estado de negação, né? Ao qual o leitor é induzido a história inteira, com o não na placa, com o não do Buster, com vários nãos aparecendo durante a história inteira, né? E essa negação é rompida, né? E ele consegue conter essa luta dentro de si,
tipo, porque tem algo, tipo, estão precisando dele, ele precisa se centrar, voltar a si, e é só mais uma noite de trabalho, no fim. Só complementar o que o Davi falou, tem outro momento no meio da revista que a grade é quebrada, mas é justamente quando o Coringa se torna o Coringa também. Vocês estão vendo? Exatamente. Tipo, é aquela coisa, né? Tipo, no momento de maior loucura, né? E, tipo, se a gente parar para pensar, é uma pergunta final que eu deixo, né? Tipo, ele é um milionário, playboy, ele não precisava estar fazendo isso. Tipo, voltar à ação, o quão louco também não é isso, não? Pois é. É Ele não precisava estar fazendo isso. que ele diz que é a missão que ele prometeu aos pais, né, assim, mas ele realmente não precisava desse jeito, né, assim. Não sei até quanto a motivação dele, né, no caso. Mas Né? é por isso que o Batman do Nolan é bem resolvido, né? Agora, Claro, né? agora isso de ser a promessa feita aos pais, né? A gente não pode esquecer jamais aquele negócio, né? Eu sou o cara que não lê só os quadrinhos, né? Eu também leio os textos, aparatos, né? Tudo que vem em volta, né? E a gente não pode esquecer nunca que o Darwin Cook fez esse quadrinho para o pai dele, que tinha acabado de falecer, né? Quando ele começou a produzir, né? Então, o quadrinho também é uma promessa para os pais, para o Isso é pai muito dele. bonito. Uau! Eu Eu ia acho fazer que mais uma pergunta, mas isso, depois dessa fica difícil. eu acho que o Batman teria uma resposta para vocês dois na fala. Vocês três, na realidade, que o Joá também. Acho que se ele fosse dizer aqui, usando frases de várias histórias e filmes, ele diria alguma coisa assim. Nós caímos para aprendermos. Voltar. Não, cara, eu esqueci como é que faz a voz do Batman. Eu fiz agora mesmo, cara, minha voz de Batman, pra gente pensar. É que o seu ego foi embora. É. O ego escondeu. Nós caímos para aprendermos a nos levantar. Não é só o que eu sou por dentro, é o que eu faço que me define. Faça seus medos terem medo de você. Para superar o medo, você precisa se tornar o medo. Qualquer um pode ser herói. Até uma pessoa que coloca seu paletó nos ombros de uma criança para mostrar que o mundo não acabou. Seja você também um herói. Não sei, mas acho que eu diria isso para vocês. Cara, eu também sei que nessa época aí era anos 2000 e pouco, assim, não existia isso, né? Mas o Batman, toda hora que eu vejo essas histórias de ele ser a personificação do medo, eu falo, deveria receber o anel do Lucinestre. Porque eu sei que ele vai pro espantalho em algum momento, mas o Batman combina muito com isso. Mas eu queria fazer só uma pergunta final também para vocês, rapidinho. Vocês acham que o que é que dessa HQ vai estar no filme aí, do The Batman, daqui a pouco tempo? Cara, eu não faço ideia, porque eu faço questão quando tem esses super mega blockbusters assim de personagens que eu gosto. Eu faço questão de me afastar de resenha, me afastar de quem são os personagens, sabe, que vão estar no filme, sabe, porque eu não quero realmente entender, né? Mas tipo, eu sei que a história tem um pezão no Arkham, né? Então eu acredito que o que deve estar dessa história é a discussão sobre a loucura, sabe? Não deve ser algo diferente disso, né? Então E tem as HQs que estão saindo agora do Tom King. Eles sugerem que o Batman tentou suicídio, sabe? Tem toda essa questão assim dele não suportar a dor também, né? E ter a luta para vencer essa dor. E na história dele tem vários momentos em que ele beirou a fraquejar, né, cara? Mas bom, vamos ver. Não sei como enquadrar no filme, não. Tem que ver. É porque eu fico pensando assim, aquela pessoa, nossa, o filme vai ser. Como a pessoa entende a notícia, né?
o filme vai ser baseado em Batman Ego. Eu vou ler. A pessoa foi lá e deu, nossa, cadê esse Batman parecido com Venom no filme? Não achei. Não é essa HQ. Tipo, a pessoa vai chegar lá e quer dizer exatamente isso, né? Adoro. Mas eu acho que vai ser mais esse, talvez ele fazendo embate, né? Já que tem essa coisa no ar, deixaram no ar que deixaram no ar, essa coisa no ar foi foda, né? Adorei também. Mas deixaram no ar aí que tem esse tom mais no ar. E aí talvez eu fiquei com a impressão de alguns momentos de ter off, sabe, do Batman. E num off isso pode acontecer, né? Essas contestações dele com ele mesmo, assim, esses embates. Mas não sei. Sinceramente não sei. No fim das contas, sei lá, o Pattinson pode se transformar numa coisa super original para ele, tipo um vampiro. Nossa. Pirata, tudo pode acontecer. Mas eu ia perguntar, assim, quem que pra você seria o melhor psicólogo pro Batman? Seria o Espantalho, o Hugo Strange ou o Coringa? Boa pergunta, mas eu acho que para ferrar a cabeça do Batman é o Hugo Strange, cara. Eu sempre quis ver o Hugo Strange contra o Batman, cara, assim, num filme realmente todo mental mesmo, assim, essa batalha. A gente tem que levar em conta que nas mídias acessórias, né, o Crane tem sido mais utilizado ultimamente, então talvez seja um balão de ensaio para poder tornar o personagem conhecido. Ninguém conhece o Hugo Strange, não sei se vingaria essa ideia. Na verdade, o Hugo Strange ele foi o vilão do segundo jogo, que é o jogo mais aclamado, né? O Arkham City. Então, eu acho que, pegando uma visão daquela... E eu sei que tu falou do Crane, mas, assim, vamos desconsiderar somente essa terceira temporada de Titãs, que, cara, o Crane é horrível e eu não sei como ele quebrou o Batman lá. Foi um negócio muito mal feito, assim. Eu prefiro, pelo menos, o Crane no Batman Begins, que pelo menos tem uma visão melhor, assim, mas essa do Titãs, meu Deus, até hoje tem um pesadelo com isso. Foi pesado. Titãs é feito para TV, né? Eu sei que a Patrulha do Destino também é feita para TV e é muito melhor, mas vamos levar em conta que o padrão feito para TV é esse, né? É aquela coisa do dublador do Flash, né? Fala uma frase e depois fala que diálogo bosta. É isso. Merda. Eu acho que a gente devia começar uma campanha pelo fim da série CW. Alguém tem que comprar a CW. É muito difícil, cara. Não fala isso, não fala isso, porque, tipo, se chegar a um fim, a gente não vai ter outros começos, cara. Tipo, deixa a CW lá, tal, e deixa a HBO fazer o que ela quer também, sabe? Eu acho que o CW é uma coisa diferente das coisas boas que a gente tem visto na HBO, né? Eu acho nem bom começar esse papo, porque senão a gente vai querer falar do Pacificador aqui. Daí... acho que a série é outro episódio, né? Com certeza. Bom, eu acho que é isso então, galera. A gente falou aí das loucuras do Batman, no Batman Ego. Pacificador é realmente outra loucura, hein, cara? Não, é bom demais. Série foda. É engraçado, assim, o James Gunn fazendo a análise dele mesmo, cara. Depois das tretas com o Twitter, com as piadas podronas, é ele se redimindo ali. Mas faz bem, né, cara? O James Gunn é um desses caras que a gente sabia que o cancelamento dele era estúpido, né, cara? Então, ele não é nem o Roman Polanski, vai. Então vamos combinar de fazer depois. Você já viu o Pacificador inteiro, Cláudio? Não, ainda não, mas eu prometo vir até lá. Não, então tá. Quando você acabar, você avisa, a gente junta é curtinho, cara. É curtinho, vale a pena. 8 episódios. Eu vou utilizar o streaming aqui e vou assistir. Você vai gostar, a série é muito boa. Com certeza. Pacificador é aquela série que ninguém queria, mas amou. O pessoal até tem um meme assim do Rick Flag no céu, puto de raiva com todo mundo que tá gostando de Pacificador, que o Rick Flag foi morto, né, de maneira besta. Eu podia ter sido antes. O lado bom é que tipo, a gente tá tendo essa coisa Homem-Animal 2.0, né? Tipo, o que o Morrison fez nos anos 80 com o Homem-Animal, o
agora está sendo redescoberto nas telas, nos quadrinhos. Tipo, trabalhar com um personagem de última linha, às vezes é... E o Pacificador nem é um personagem de última linha, né? Ele, vamos dizer, de terceira linha, né? Você tem que saber fazer muita coisa boa com ele. Mas, por exemplo, gente que nem o Tom King agora já estava fazendo algumas coisas também, né? E essa série nova do Tom King nos quadrinhos com o Fornés, a mesma dupla do Watchmen, né? Desculpa, do Rorschach, fazendo, juntando agora umas coisas tipo o Green Team com os grupos jovens antigos da DC, que eram uns grupos merdas, assim, colocando isso na linha de frente para fazer uma história boa, sabe? De detetive, boa pra caralho, né? Mas é o que faltava, cara. Né? Porque essas séries, assim, desses personagens é que tem potencial de crescer muito, porque não tem expectativa de fã desses personagens que não tem fã-clube grande. A liberdade Marvel, criativa, né? Porque na Marvel mesmo você vê isso, eles trabalharem isso vendendo para outros, que foi o caso dos Defensores, por exemplo, né? Que eles pegaram aquela galera e deu pra Netflix, faz o que quiser. Não corre risco de acontecer episódio 9 de Star Wars, né? A pressão dos fãs consegue produzir uma bosta gigantesca. Eu sei que tem gente que ama, mas... Então, eu não me incluo entre eles, me incluo fora disso. Os que amam ou os que detestam? Eu simplesmente não ligo. Ah, bom. Não, eu fiz um vídeo sobre a história do Vigilante, né? Aí eu terminei no final falando que a ignorância é uma benção, né? Porque o pessoal tá adorando o Vigilante da série, e ele não tem nada a ver com o Vigilante. E o Pacificador também, assim, tem muita coisa que não tem nada a ver. Tipo, é um personagem novo, né? Aí quando o pessoal lê uma ou duas HQs, fala, esse aí não é meu Batman, esse aí não é meu Superman. Mas você não vê ninguém falando isso sobre personagem pequeno, né? Esse não é o meu pacificador. Teve um cara que comentou lá, não, eu não assisto porque esse não é meu pacificador. O cara, para ter um pacificador para chamar de seu, ele deve ter sérios problemas, cara. Capaz. Bom, eu ia cortar isso, mas não vou, eu vou deixar rolando. E até para deixa. Se você que está escutando a gente aí, nosso caro ouvinte do The Lambis GoiaCast, se você quer que a gente faça um episódio comentando a série do Pacificador, deixa aí os comentários abaixo. Se você não quiser, ele vai acontecer de qualquer jeito. Pois é. E se a gente chegar a 1000 likes, né, 1000 visualizações nesse vídeo, a gente com certeza vai fazer. Se não, vai fazer também, porque, né? Enfim, aqui a gente faz o que quer. Foda-se. Mas é isso, galera. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um bate-papo elucidador, né? Vamos trazer a luz ao Batman, hein? Olha só. E, Cláudio, senhor, seu recado final? Be good. Seja bom. Você quer fazer um jabazinho? Diria se ele fosse o Batman? O ET Bilu, né? O ET Bilu. Busque o conhecimento. Busque o conhecimento. Você quer fazer um jabá aí, Cláudio? Não, gente, aí se vocês puderem, né, ouçam lá também o que a gente vive fazendo, que é o Dr. Canalha Cast, sempre falando sobre ficção científica. Em breve deve estrear aí um episódio falando de O Guia do Mochileiro da Galáxia, e a gente deve ter mais coisas aí no forno para sair. Beleza. Bruno, o que o setor 2814 anda aprontando, Bruno? Bom, primeiro agradecer o convite, né, tá aqui, e quem quiser dar uma passada lá, né, somos agora somente um canal no YouTube, aí lá está falando de tudo um pouco, fala sobre realmente mais coisas do pré-crise atualmente, até explicar o começo, mas tem coisa nova também, tem vídeo de curiosidade, vídeo de resumo de personagem, então quem quiser dar uma passada lá para conferir, tá convidado. Delfim, pra gente te liberar pra você assistir as 500 milhas de Daytona aí, cara, manda seu jabá. Seguinte, Ninho do Coruja, como sempre, todo domingo ao vivo, 22 horas, em www.mixler.com/Delfim, Delfim com N, tá? Que é o meu cantinho de brincar comigo mesmo, né? Delfim Ego. Simples. Adoro. Que mais? Eu não tô mais no jornal, vocês já devem saber disso, né? Mas eu tô fazendo as minhas
os meus corres no mundo da literatura agora. Então, não tem nada surgido ainda, não tem nada que eu possa falar, porque não tem nada lançado ainda, né? Em março, tipo, no meio de março eu vou poder falar, né? Mas enquanto eu não puder falar, eu só tenho o Ninho do Coruja para falar e, infelizmente, é só isso que eu tenho para falar. E não tem mais nada para falar hoje. Deu filme, uma hora tem que acabar, né? Pô, fala pra caralho, velho. Porra, mano! Você me chama pra falar, eu tô aqui pra isso. Ah, brincadeira, pessoal, zoeira. Ó, o Coringa manda notícias. Valeu demais, Delfim. Valeu demais, Delfim, Cláudio, Bruno. Só um aviso, esse podcast se autodestruirá em 5 segundos.